ideia para gravar este vídeo surgiu-me quando eu ouvia uma mãe a falar dos seus dois filhos. E na verdade, se calhar, esta mãe representa muitos pais que, quando falam dos seus filhos, normalmente os colocam em posições muito diferenciadas. Dizem, este gosta muito de estudar e é muito aplicado, mas este, não. E nós já percebemos o que é que vem do outro lado. Ou então dizem, esta come tudo, esta sempre foi muito boa boca, já esta. E o que nós percebemos aqui é que há uma comparação. Há uma comparação entre que à partida faz as coisas aparentemente bem e outro que não as faz assim tão bem. Mas às vezes isto ainda vai um passo mais à frente, que é, os pais dizem, quando estão a falar dos filhos, este é como eu, ou este é como eu, e faz as coisas assim. E este faz as coisas assado. Ora, quando nós pomos dois irmãos em posições tão diferenciadas, a primeira coisa que é importante dizer é que quem somos nós para classificar o comportamento de outra pessoa, mesmo que sejam os nossos filhos. Nós, quando vemos o comportamento de outra pessoa, já o estamos a ver com as lentes, ou seja, as nossas lentes. Portanto, já estamos enviesados e aquela pessoa podia, ou aquela criança, pode estar a ter um comportamento que é perfeitamente normal e perfeitamente ajustado, só que nós, como temos um histórico familiar, vamos pegar naquele comportamento e vamos ter que o enquadrar de acordo com a nossa vontade, vamos ter que o enquadrar num determinado estereótipo. E o outro, que eventualmente, o outro filho, que eventualmente até nem pode não ter nada a ver com aquela situação, é imediatamente posto no lugar antagónico, ou seja, é comparado com o seu irmão. Este estuda muito. O outro não estuda nada. Este é super extrovertida, dá-se com toda a gente. E aquele é um bichinho do mato. Isto é interessante porque a pergunta que eu faço é: o que é que os filhos devem pensar quando ouvem isto? O que é que eles pensam? Primeiro será que eles pensam que são mesmo isso que os pais estão a dizer? Então aquela que supostamente é extrovertida ou aquele que supostamente é extrovertido vai ter mesmo que ser por fidelidade à mãe ou ao pai que diz, este é como eu, fala com toda a gente. Então se calhar aquele menino ou aquela menina, por amor ao seu pai ou à sua mãe, embora não queira falar com toda a gente, faz porque quer ser como o seu pai e quer que o pai goste dela. E a pergunta está agora também neste outro menino ou nesta outra menina, que dizem que ela é muito introvertida, é bicho do mato ou é muito envergonhada. Será que é? Pode ser outras coisas, pode ser muito seletiva, pode não gostar de alguma coisa que está a acontecer, pode naquele dia não estar bem. E nós imediatamente rotulamos. E rotulamos dizendo, esta não é como eu. Então se vamos pôr-nos no lugar deste filho que é diferente, que não é como o pai ou que não é como a irmã, e ele vê a irmã a ter benefícios ou o irmão a ter benefícios com aquele comportamento extrovertido, o que é que ele pode pensar? Pode pensar que primeiro tem que fingir ou fazer de conta que também o é. Pode pensar que se calhar é diferente do pai, por isso, ou da mãe, e por isso não gostarão tanto dele. O que é que ele pode pensar? Que aquilo que ele é não é assim tão bom, porque é muito diferente e ele vê o comportamento da irmã ou do irmão a ser valorizado. Então isto é uma reflexão importante para nós fazermos, porque normalmente nós andamos a classificar as pessoas por comparação àquilo que nós gostamos, por comparação àquilo que nós somos ou por comparação àquilo que nós observamos na nossa realidade, não é? Bem naquela proximidade. E é importante também referir que eu digo que os olhos só veem aquilo que a mente tem capacidade para entender. Então, se de alguma forma nós classificamos as pessoas só como introvertidas, extrovertidas, faladoras ou não faladoras, temos aqui uma pouca margem de manobra. As crianças e as pessoas, mas sobretudo as crianças, que este exemplo aqui que eu estou a dar, são muito mais do que isso. E é importante que nós, desde pequenas, lhes permitamos serem aquilo que elas são e não as limitemos com crenças nossas, com palavras nossas, com classificações nossas ou categorias e pô-las dentro de uma caixa dizendo que ela é isto.
Esse é o motivo, acho eu, pelo qual muitos pais acabam também por não conhecer os seus filhos, porque veem os seus filhos à luz daquilo que eles foram, à luz daquilo que é a sua própria família. Ou seja, a história é parecido com a tia, é parecido com o tio, é parecido com o avô, é parecido. Vamos tentar olhar para os miúdos, na verdade, como dizia o Einstein, com os olhos de uma criança e perceber que eles podem ser e são algo completamente diferente. E aqui também há uma salvaguarda que eu quero fazer, que muitas vezes nós conotamos o comportamento dos nossos filhos e é preciso ver que um comportamento não é aquilo que eles são, é aquilo que eles estão a fazer. Nós conotamos o comportamento dos nossos filhos em função dos traumas que temos. Isto ainda é um bocadinho mais complexo, mas aquilo que eu tenho cá dentro de mim e não está resolvido, normalmente sai como classificação para os filhos e pomos-los em comparação. Há um que tem esta parte boa que eu gosto, seja minha, seja do meu pai, da minha mãe ou de quem for, mas o outro, lamentavelmente, não tem. Sai mais à outra parte. E isto também é importante perceber que não é assim. É simplesmente aquilo que nós ainda não conseguimos resolver em nós e as classificações que nós demos, as categorizações que nós demos aos nossos ancestrais, aos pais ou aos avós ou a quem for, acabamos por repercutir isso nos nossos filhos, nas crianças. E eu acho que eles nos merecem um bocadinho de atenção, um bocadinho de cuidado, para não estarmos a limitá-los desde tão pequenos a uma coisa que provavelmente eles até nem são. Mas mais, não têm que. Temos que pensar que podem estar a ser, podem estar a fazer, também numa perspectiva de chamar a atenção, ou porque não sabem fazer melhor porque nós dissemos que eles eram aquilo. Portanto, sugestão, não é um conselho, porque não é? Sugestão, termos atenção à nossa linguagem quando falamos com as crianças e ver até que ponto as classificações e as categorizações onde nós as colocamos e estas comparações, sobretudo, que acabam por confrontá-las com algo que é diferente delas, ou seja, o outro, acaba também por limitar. A ideia é que elas possam ser aquilo que são sem a limitação que lhes é imposta por nós adultos, mas sobretudo pelos traumas e pelas coisas que nós carregamos cá dentro e ainda não nos soubemos libertar e acabamos por transferir para as crianças isso através da nossa linguagem. Fica aqui a sugestão.